Sabe, quando a gente pensa em João Batista, que imagem vem à cabeça? Um profeta meio selvagem? Um mensageiro de Deus? Ou será que a história é um pouco mais complexa? É isso que a gente vai explorar hoje. A história do homem conhecido como a Voz no Deserto. Um cara que, com sua chegada, mudou o curso da história para sempre. E para começar a entender quem ele era, nada melhor do que ouvir as palavras dele mesmo. Uma declaração que é ao mesmo tempo super poderosa e cheia de mistério, e que já nos dá a grande pista da sua missão. Olha só o que ele diz. Uma voz que grita no deserto. Ok, mas que deserto é esse, afinal? Para a gente realmente sacar o impacto dessa voz, a gente precisa voltar no tempo, mergulhar no cenário daquela época. E olha, não era um lugar fácil. Era um tempo de muita opressão política e de uma esperança quase desesperada por salvação. Imagina só a cena. A Judéia, naquela época, estava debaixo do domínio pesado do Império Romano. A tensão assim estava no ar. Dava para sentir. E o povo judeu esperava com uma angústia enorme pela chegada de um Messias, de um Salvador. Nesse clima todo super volátil, o aparecimento de um novo profeta não era só uma fofoca não, era um verdadeiro terremoto. E é bem no meio desse caldeirão fervendo de expectativa que surge João. E ele não era um sacerdote engomadinho do templo, nem um político. Não, ele era tipo uma força da natureza. Um cara que veio direto do deserto com uma mensagem que era, ao mesmo tempo, super simples e totalmente radical. Arrependimento e purificação. E o resultado? As multidões simplesmente não conseguiam e nem queriam ignorar. Claro que uma figura tão popular, tão disruptiva, ia chamar a atenção, né? As autoridades lá em Jerusalém ficaram de orelha em pé. E o que eles fizeram? Enviaram uma delegação oficial para interrogar o cara. O local do encontro? Betânia. E aqui, olha só que detalhe interessante e que muita gente confunde. Não é aquela Betânia famosa, perto de Jerusalém, a casa dos amigos de Jesus, Marta e Lázaro, sabe? Não, essa era outra Betânia, do outro lado do Rio Jordão. Era lá o escritório de João, onde ele cumpria sua missão. E a pergunta que os enviados fizeram foi bem direta. A pergunta "quem é você?" pode parecer simples, mas na verdade tinha um peso enorme. Não era só curiosidade, era quase uma acusação. O que eles queriam saber no fundo era: você está se declarando o Messias? Porque se ele dissesse que sim, isso podia ser visto como traição contra Roma. Então, a resposta de João era crucial. E a resposta dele vem na lata. A possibilidade mais explosiva de todas ele descarta de cara. Com uma negação direta, sem rodeios, João diz: não, eu não sou o Messias. Ele se afasta daquele título que todo mundo estava cochichando. E com isso, claro, o mistério só aumenta. Ok. Se ele não é o Messias, a próxima pergunta deles é até lógica. Eles pensam, bom, então talvez ele seja o precursor, aquele que foi profetizado. E quem seria? Elias, o grande profeta que, segundo a crença da época, ia voltar dos céus para anunciar a chegada do Salvador. Então, você é Elias? E a resposta? De novo, um não curto e grosso. João não quer para ele nenhum desses grandes títulos. Ele está sistematicamente se recusando a ser o centro das atenções. Dá pra imaginar a frustração dos caras que foram interrogar ele, né? Então, eles tentam uma última vez. Ok. Então você é o profeta? Essa era uma outra figura que algumas pessoas esperavam, tipo um novo Moisés. Mas a cada não de João, a pergunta sobre quem ele realmente era ficava cada vez maior e mais intrigante. Então, pressionado a finalmente dar uma resposta, a se definir, João abre o jogo. Mas olha que genial, ele não usa um título. Ele usa uma metáfora. Ele diz que não é a mensagem, mas sim o mensageiro. Ele é só a voz que anuncia que algo, ou melhor, alguém infinitamente maior está chegando. Uma voz que ecoa naquele deserto espiritual, na longa espera do seu povo. Essa ideia de ser a voz que prepara o caminho é muito forte, né? Mas o que isso quer dizer na prática? O simbolismo por trás dessas palavras de João é bem mais profundo do que a gente pode imaginar de primeira. Olha, séculos depois, o teólogo Agostinho deu uma explicação que, para mim, é perfeita. Ele disse que João era a voz, sabe, algo temporário, passageiro, que prepara o ouvido de quem escuta. Mas Jesus era a palavra, a mensagem em si, eterna e divina. E faz todo sentido, né? Porque a voz não serve para nada, sem uma palavra para dizer, e a palavra, por sua vez, precisa de uma voz para ser ouvida. E essa humildade dele, que era algo radical mesmo, fica ainda mais clara em outra frase famosa, quando ele diz que não era digno nem de desamarrar a correia da sandália de Jesus. Isso não era só papo de servo, não. Tinha um significado cultural muito mais forte.
Existia um antigo costume judaico em que esse gesto, desamarrar a sandália, simbolizava a transferência do direito de se casar com uma noiva prometida. Então, o que João estava dizendo, no fundo, era: gente, eu não sou o noivo, eu sou só o amigo do noivo, aquele que anuncia que ele está chegando. Então, essa é a imagem poderosa que a tradição nos passou. João, o precursor, super humilde. Mas a gente sabe que a história muitas vezes é contada pela perspectiva de quem vence, certo? Então, o que será que uma análise mais histórica, mais acadêmica, tem a dizer sobre como era a relação original entre João e Jesus? Bom, a resposta pode ser bem surpreendente. Existem estudos acadêmicos, como este aqui, que propõem uma outra leitura dessa história. Eles sugerem que a dinâmica entre João e Jesus talvez tenha sido bem mais complexa do que a de um simples precursor abrindo caminho para o personagem principal. A ideia central aqui é que João talvez não fosse só um precursor. Ele poderia ser um mestre por conta própria, sabe? Com seu próprio movimento, seus próprios seguidores, que não eram poucos. E nessa visão, Jesus, no começo, pode ter sido um de seus discípulos. A teoria vai além. Ela sugere que, com o passar do tempo, os primeiros escritores cristãos podem ter, digamos, ajustado a narrativa para colocar Jesus em uma posição superior, consequentemente diminuindo o status que João tinha originalmente. Alguns estudiosos chamam isso de cristianização da missão de João. Então a gente fica com duas visões de João, né? De um lado, o precursor escolhido por Deus, do outro, um mentor histórico cuja importância talvez tenha sido reeditada. E aí fica a pergunta: como a gente concilia essas duas imagens? Ou será que uma anula a outra? Olha, talvez a resposta para essa pergunta esteja no propósito central do próprio João. Porque, no fim das contas, não importa se a gente o vê como um precursor divino ou como um mentor histórico, a mensagem fundamental dele era a mesma: uma humildade radical. Ele, consistentemente, o tempo todo, apontava para algo, ou melhor, para alguém que era muito maior do que ele mesmo. E é por isso que, no final das contas, a vida de João Batista joga de volta pra gente a mesma pergunta que fizeram para ele lá naquele dia no deserto. Uma pergunta que vai muito além da teologia ou da história e se torna algo super pessoal. Quem sou eu? E a minha vida, ela aponta para quê ou para